Oi, gente, voltei para fazermos uma pequena explicação do livro de Lucas, do capítulo 23, do versículo 13 ao 25, que vai falar sobre que o Senhor Jesus é condenado à morte. Então, gente, o vídeo da leitura já está no canal e agora vamos a uma pequena explicação, né? Nós vimos na leitura anterior, dos versículos 1 ao 12, né? Que Herodes e Pilatos, eles ficaram amigos, né? Eles eram bem inimigos e de repente ficaram amigos. Amigos depois que Pilatos mandou o Senhor Jesus para Herodes e Herodes, depois de ter zombado, né, do Senhor, devolveu a Pilatos. Então, a inimizade antiga foi esquecida por causa do interesse comum deles, né, e dos poderes políticos. Aí, quando um passa para o outro resolver, tipo assim, você é o cara, eu vou te devolver que você vai resolver. Então ali a inimizade acabou, né? Ficaram amiguinhos. Então, gente, Pilatos ele reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse que eles tinham apresentado o Senhor Jesus como um agitador do povo, né? Mas que tinha interrogado o Senhor e não viu crime nenhum nele. E que não merecia a pena, que ele não merecia a pena de morte, que iria mandar castigá-lo e depois soltá-lo. Nós vemos aqui, gente, uma coisa tão triste, né? Mesmo ele sendo inocente, como Pilatos aqui também achou que ele era inocente, mas ia mandar castigar, né? Vou mandar castigá-lo e depois eu solto. Para quê castigar se era inocente? Não viu nada de errado nele, né? Porque realmente não tinha. Para que castigá-lo? A gente vê que a maldade do ser humano, ela chega a um nível assim estarrecedor, né? E nós vemos que o Herodes, ele devolveu o Senhor para Pilatos, porque ele mesmo não achou nada errado no Senhor. Mas o que ele fez? Mesmo assim, ele mandou que vestisse nele um manto, né? Pra, tipo assim, vamos vestir. Estão falando que ele é o rei, vamos pôr um manto de falso rei aqui nele. E zombando, né? E zombaram. Zombaram à vontade lá do Senhor. Eles batiam e zombavam do Senhor. Gente, a maldade do ser humano, ela é assim, a gente para pensar e parece que não tem fim. É tanta maldade, é tanta ruindade que eu não sei. Isso porque as pessoas, elas se deixam levar pelo inimigo, né? Que o inimigo, ele é assim. Ele achou uma brecha, ele vai e faz as atrocidades, né? E o ser humano, por incrível que pareça, a gente tem visto hoje nos nossos dias cada coisa terrível, né? Pessoas que se divertem muito matando outras pessoas, queimando, jogando álcool, tacando fogo nas ruas, nas praças, os moradores de rua, pessoas que fazem isso com os animais, né? Gente, que coisa horrível. As pessoas que querem se divertir com a atrocidade que estão fazendo, essas pessoas, gente, já tá com os dois pés no inferno, né? Porque não é possível uma barbaridade dessa, né? Então eles foram aqui
zombando do Senhor, até chegar Pilatos novamente. E aí Pilatos, por sua vez, também não achou nada, né, de errado, como já não tinha achado da primeira vez. Mas mesmo assim, ele ia mandar que castigasse, que escarnecesse o Senhor antes de soltá-lo. Para que isso, né? Se não tinha nada errado, para que, né? Para que judiar? Para que bater? A gente não entende porque tanta maldade com alguém inocente, como o Senhor Jesus. Nós somos pecadores, mas o Senhor não. Mas assim, eu não acho que devam fazer qualquer tipo de atrocidade dessa, por mais que a pessoa mereça. Mas eu acho que a gente tem que deixar para a justiça resolver e a justiça de Deus também resolver, não a gente, né? Porque justiça com as próprias mãos, a gente vê que muitas vezes estão matando pessoas inocentes, assim como aqui que mataram o Senhor Jesus inocente, muito inocente, nunca teve um pecado, mas o pessoal usou com muita maldade, né? Não tem nada para fazer, então vamos bater, vamos judiar, vamos fazer o que a gente quer fazer com ele. Foi assim que fizeram, né? E aí na festa, né? Na festa de Páscoa, Pilatos ele era obrigado a soltar um prisioneiro. Então, eles tinham como praxe isso daí, soltam um prisioneiro. Então, o que ele fez? E isso, gente, você vê que nós, aqui no nosso Brasil, a gente vê isso, né? A gente vê nas comemorações aí, concedido, né, as saidinhas nas principais festas, né? Dia das Mães, sai pessoas que matou a mãe, Dia dos Pais, saem as pessoas que matou o pai. Quer dizer, é assim, um absurdo dos absurdos, né? Mas a gente tem que ficar no caminho do Senhor, ter fé, pedir ao Senhor misericórdia e proteção para nós e para os nossos, né? Porque o negócio não é brinquedo, não. Então, assim como hoje tem, né, essas saidinhas, na época também tinha por costume de soltar um prisioneiro nas festas. E era festa de Páscoa. Então, em Jerusalém estava lotado de gente, né? E quando a multidão ouviram, né, que Pilatos iria castigar e soltar o Senhor Jesus, eles começaram a gritar para soltar Barrabás. Então, Pilatos foi lá, pegou, falou assim: olha, nós temos por costume de soltar um prisioneiro. Então, eu tenho aqui esse prisioneiro, eu vou mandar espancar ele e depois eu solto. E também tem o Barrabás. E Barrabás era um assassino, né? E o que eles... O povo começou a gritar. Para soltar quem? O inocente? Não. Para soltar Barrabás. Né? Ele estava preso por homicídio. Então, esse Barrabás, realmente, ele fez a coisa errada. Mas o Senhor Jesus não. Mas o povo, né, preferiu quem? Preferiu que soltasse quem? Aquele agitador, que Barrabás era um agitador, sabe? Vamos em frente, vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, vamos tomar o governo, vamos tomar o poder, mais ou menos isso. E como fala que ele estava cumprindo pena por homicídio, com certeza nessas bagunças deles, aí ele acabou matando alguém, né?
Então, nós vemos a inversão de valores hoje em dia, que já predominou facinho, né? Já naquela época, já tinha, pelo menos ali naquela época, o pessoal já preferiu que soltasse um bandido, ao invés de um inocente, né? Naquela hora, a multidão que... Sabe aquela multidão que estenderam roupas no chão para o Senhor entrar em Jerusalém? E gritavam para o Senhor, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eles gritavam, quando o Senhor Jesus foi entrar, fazer a entrada em Jerusalém, montado no burrinho, eles estenderam as roupas, tem vídeo aí no canal, estenderam as roupas, as folhas, né? E para o Senhor passar, e gritavam, né? Por quê? Porque eles achavam que o Senhor viria como um rei bélico para botar Roma para correr, tomar o poder, né? Só que o Senhor Jesus não veio para isso, né? Ele veio para trazer o reino dos céus, para ensinar que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, a gente não tem a vida eterna. Vai ter a vida eterna sim, mas do lago de fogo e enxofre. Então o Senhor veio, ele ensinou, ele explicou, ele é o próprio Deus que deixou a sua glória no céu e veio, se encarnou para nos ensinar, para deixar ensinando pra gente que ele é o único caminho para a salvação. Só ele. E ponto final, não existe outro. Se alguém falar para vocês, não, mas existe outro, por ele todo o caminho leva a Deus, não leva não, tá, gente? Não leva porque é bíblico e a Bíblia não mente, porque nós vemos que todas as profecias até hoje, todas foram cumpridas certinho, tudo cumprida. Então, o que falta ainda agora é o Senhor Jesus voltar, como assim que ele falou que ele ia voltar para nos resgatar. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Então ele não quer resgatar o mundo. Ele vai tirar a gente do mundo. Esse mundo tá uma violência só e então só vai ficar aqueles que querem realmente ficar, né? Aqueles que querem partir pela porta larga e ficar com o inimigo, né? Então, gente, pasmem, mas eram a maioria daqueles que estavam gritando lá atrás, um pouquinho antes, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bem esses mesmo, a maioria. Agora eles gritavam para soltar Barrabás. Não é incrível uma coisa dessa? Então, eles gritavam. Mesmo a maioria que gritavam lá, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, agora eles estavam gritando, ó, soltem Barrabás e crucifica Jesus. Era isso que eles estavam fazendo. E depois de que Pilatos falou, né, mais uma vez ao povo que iria soltar o Senhor Jesus, eles gritavam ainda mais alto: solta Barrabás e crucifica Jesus. Isso Pilatos já tinha falado pela terceira vez, que não tinha achado nada de errado nele. Mas não adiantava, o clamor deles prevaleceu. Ou seja, naquele momento, o mal prevaleceu. E Pilatos decidiu atender o pedido, né? Por quê? Porque também deve ter ficado com medo de César, né? E porque os judeus estavam acusando que o Senhor Jesus era o falso profeta, estava querendo ser rei para tomar
o lugar dele, de César. Então, talvez ele tenha ficado com medo, né? Não sabemos, né? Então ele decidiu atender o pedido do povo e mandou soltar Barrabás. E entregou o Senhor Jesus, o inocente, à vontade deles, à vontade do povo que estava gritando e dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei. Então, nos dias de hoje, nós estamos vendo assassinos e ladrões sendo soltos e por aí vai. Sem comentários, né? Mas a inversão de valores está a todo vapor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos proteja, né? Porque o que a gente está vendo aqui nesse mundo não é nada bom, é muita coisa errada. Então nós temos que viver para o Senhor, junto com Ele, pedindo a proteção dele, junto com a gente, com a nossa família, orar, pedir por nossos filhos e continuar segurando firme na mão do Senhor Jesus, porque Ele é o único que salva, é o único que vem para resgatar os seus. Então, todos que não aceitaram o Senhor Jesus vão ficar. Aqueles que aceitaram vão com o Senhor, porque vai herdar a vida eterna. Os que não quiserem o Senhor vão herdar o lago de fogo e enxofre. Então, é muito triste, né? As pessoas que não querem saber, não querem nem ouvir falar do Senhor Jesus. Isso é muito triste, porque ele veio sem nenhum pecado, ele deixou a glória dele no céu para vir aqui para resgatar aqueles que querem ser resgatados, né? Ele não obriga ninguém a gostar dele e a seguir os caminhos dele, não obriga ninguém. Você vê que se você vai falar com alguém, vai falar, olha, gostaria de falar sobre o Senhor Jesus, que ele nos ensina que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que as pessoas têm que aceitá-lo para herdar a vida eterna. A maioria das pessoas não querem saber. Ah, não quero saber de religião, não. Muitos falam assim. E o Senhor Jesus, ele não é religião nenhuma. Religiosos foram as pessoas que mataram o Senhor Jesus. Esses sim. Eles queriam a morte do Senhor Jesus, eles eram muito religiosos. Era só isso que eles eram. Mas o Senhor não. Então, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ter nossa fé correta, ler as Sagradas Escrituras, obedecer o que o Senhor manda a gente fazer para ficar alinhado com o Senhor. E não tem nada de difícil nisso. Nada de difícil. Muitas coisas a gente vem aprendendo desde criança a fazer o que realmente tem que ser feito, o que ele nos ensina. Então não tem muita dificuldade para isso, gente. É mais difícil fazer o mal, mas fazer o bem, né? Muita gente acha que é pior, mas pior mesmo vai ser herdar o inferno, né? Depois, né? E morar no inferno para sempre, né? Isso aqui é triste, né, gente? Então, ó, Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor nos proteja e nos abençoe sempre. Amém.